Olá a todos, vamos iniciar a nossa atividade. Convido a todos para a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade, a presença no nosso lar, trazendo-nos esse estudo, esta compreensão do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Que junto neste momento, sejamos nós, estejamos aqui presentes ou então assistindo pela internet, sejamos nós brindados pela luz que o Cristo emana, pela luz que nos envolve, que nos fortalece, que nos faz refletir sobre cada um dos atos da nossa caminhada. Mestre amigo Jesus, nossa gratidão pela Tua presença, pelo Teu amparo, pelo Teu apoio. Amigos mentores, possamos nesse momento todos entender e compreender o assunto que nos será trazido, que tenhamos condições de refletir e de construir em nós então um entendimento do que foi a mensagem de Jesus. Estejamos todos em paz, que assim seja. Olá amigos, meu nome é Renato, sou trabalhador voluntário da casa, estamos aqui então para a realização do Evangelho no Lar. Evangelho esse que nos instrui os Espíritos, desde o tempo de Jesus, até mesmo antes de Jesus, ao culto no lar. Um momento onde já fazíamos o encontro com a espiritualidade, onde já nos preservávamos e já reservávamos um tempo da nossa existência para ali recebermos Jesus, recebermos os Espíritos amigos e fazer daquele momento, então, um momento agradável de reencontro, um momento no qual estamos juntos dos Espíritos que nos guiam, dos Espíritos que nos protegem. E assim o fazemos. O Evangelho, ele é tão salutar a nós, ele é tão saudável para que a gente leve para dentro de casa, que ele faz com que as energias do nosso ambiente doméstico se alterem. As energias da espiritualidade entram na nossa casa e mudam a psicosfera que ali está. E assim nós conseguimos angariar forças para durante a semana caminharmos e refletirmos sobre os nossos atos, sobre as nossas ações. E assim, comprometidos com a espiritualidade, definindo um dia, definindo um horário, porque é para nós esse horário não é para os espíritos, é para nós precisamos nos disciplinar, porque para eles todo o nosso chamado não tem distância, não tem tempo. Basta pedirmos, basta comentarmos que precisamos da ajuda, eles já se farão presente. Então a marcação de um horário não é para a espiritualidade, é para nós. A espiritualidade apenas nos cobra respeito e disciplina. Marcado o horário, cumpra-se o horário. Ah, mas Renato, se eu não puder fazer o Evangelho naquele dia, naquele momento, eu estiver viajando e não for possível. Lembrem-se, se basta eu pensar neles para eles me atenderem, por que não comunicá-los? Por que não dizer-lhes, amigos, não poderei estar na minha casa neste momento, mas assim, tão logo eu retorne, eu farei o Evangelho. E eles entenderão. Eles continuarão protegendo a nossa casa. E se necessário for, eu vou fazer o Evangelho onde eu estiver, meus amigos. E eu conto com a presença de vocês, porque os Espíritos não veem barreiras. Os Espíritos protetores não têm paredes. Eles não se preocupam se a gente está dentro de uma casa, se a gente está em campo aberto, se a gente está viajando num avião e de repente lembramos que temos o Evangelho, vamos fazer o Evangelho. Lá estarão eles conosco. Lá estarão eles presentes conosco, porque eles cumprem com o dever de estar ao nosso lado. São espíritos superiores, são espíritos melhores do que nós, e eles assumiram essa responsabilidade com Deus. Então eles estarão conosco, mas cumpre com o teu papel. Avisa, conversa, esclarece, marca e cumpre, porque daí nós estaremos fazendo a nossa parte. E como dizemos, o Evangelho é como remédio. Não basta ser remédio, a gente tem que administrá-lo de forma a ser remédio. Tá bom? Então o Evangelho começa com a prece.
Depois fazemos uma leitura da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós abrimos de forma aleatória, para que possamos, na forma aleatória, receber a intuição da espiritualidade. E recebendo a intuição, talvez o assunto que ali esteja, certamente vai servir para mim, porque todos que estão aqui servem. Posso dizer assim, nesse momento eu ainda não pensei nisso, mas ele serve, porque é uma conduta de vida que a gente precisa adotar e mudar em nós. Então, qualquer lugar que abra, ele está certinho para nós. Segundo, terminada a leitura, fazemos o comentário sobre o trecho lido, para que entendamos ele, e depois encerramos com a prece, a fim de finalizar o encontro e agradecer a espiritualidade da presença deles. Hoje, vou abrir o Evangelho, o nosso capítulo é o capítulo 23. É o capítulo Estranha Moral. Esse capítulo, ele é um pouco contraditório no nosso entendimento, mas não na explicação de Jesus. Porque Jesus sabia o que estava dizendo. Nós é que não conseguimos ainda entender talvez o que Jesus quis dizer. Vamos tentar fazê-lo um pouco agora. Junto com as instruções dos Espíritos, o nosso trecho é o item 4, 5 e 6, que são os trechos que falam de abandonar pai, mãe e filhos. Vamos ler um pouquinho para tentarmos, então, relacionar o assunto. Aquele que houver deixado pelo meu amor sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Assim nos diz Mateus. Lucas nos narra assim: então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. E nos completa Lucas. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permiti que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhes respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, agora já é esclarecimento dos Espíritos, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. E aqui vamos refletir então. Quando as pessoas se preocupam em deixar os pais, deixar as mães, deixar os irmãos, é físico, não é mental, não é espiritual. Eu não vou, como disse Jesus, ninguém vai deixar seu pai, ninguém vai deixar sua mãe. Você talvez se afaste fisicamente deles, mas espiritualmente você vai estar ligado neles. Nós não devemos fazer o oposto. É simplesmente esquecermos nossos pais, nossos irmãos, quem quer que seja. Nós devemos sempre lembrarmos dos nossos familiares. Porque ao lembrarmos deles, também estamos fazendo uma prece. E Jesus, em hipótese alguma, pede que abandonemos os nossos familiares para lhe seguir. Mas nós, fisicamente, distanciamo-nos destes para então praticarmos os ensinamentos do Cristo. E foi isso que Jesus disse. Aqueles que isso fizerem receberão, na vida futura, tudo o que fizerem nessa vida. E é por isso, meus irmãos, que o problema do afastamento é físico, e mesmo físico, eu tenho que encontrar tempo de visitar os meus parentes. Jesus, se dissesse, abandonai seus pais, abandonai suas mães, sigam o mundo, ele estaria indo contra o principal argumento da nossa doutrina, que é a necessidade da reencarnação junto àqueles espíritos que estamos comprometidos.
Estamos nós ali comprometidos com aqueles espíritos de maneira a crescermos juntos? Se Jesus pedisse-nos para abandonarmos esses espíritos, estaríamos em falta com a responsabilidade da reparação. E não era isso que Jesus nos pedia. Jesus, do contrário, ele disse-nos para tão sim respeitar pai e mãe, respeitar família, estarmos espiritualmente ligados a estes irmãos. E assim, meus amigos, refletindo hoje no nosso contexto do distanciamento social, da preservação da vida orgânica que temos com esse trecho, é que Jesus então fica mais forte, dizendo que ao fazermos o bem, ao estarmos presentes na vida destes nossos parentes, por mais difíceis que eles nos pareçam na convivência, estaremos presentes em face a Jesus. Estaremos lá proporcionando a caridade, estaremos lá proporcionando as relações, a constituição do elo forte. Então, meus amigos, não abandonemos os nossos, mantemos contato no mundo que hoje nos oferece a virtualidade, se for possível, com todo o cuidado do mundo, utilizando os instrumentos de proteção que o mundo nos oferece, não deixemos de visitar. Não deixemos de dialogar, façamos-nos presentes, que seja virtualmente, assim como vocês estão me assistindo via internet. Nós podemos compor encontros com os nossos familiares desta forma, mas, se possível, visite-os, converse-os, não faça o contato se achares que o contato físico promoverá talvez a doença. Não o faça, porque assim você estará preservando. Mantenha-se de máscara. Preserve-se, use uma roupa que não utiliza-se na rua. Cuide para que então você preserve então ali a sua família. E fazendo isso, você está fazendo o que Jesus pediu. Você está caminhando ao lado do Cristo. Você está corroborando para que se implante o Evangelho de Jesus na terra, preservando-se e preservando os seus. Mas nunca preservar é abandonar. Nunca preservar é deixar de atender, de oferecer segurança, de oferecer o necessário. Então, meus amigos, com a leitura do Evangelho, com a reflexão sobre o tema, e mais ainda, conseguindo entender que jamais Jesus pediria que nós cometêssemos o erro de abandonar as nossas famílias, de abandonar nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, fica mais fácil a gente perceber o quanto nos é pedido e o pouco que nos é cobrado pela vida em que estamos vivendo. Vamos então encaminhando a nossa prece de encerramento. Eu peço a todos que sentem de maneira confortável. Vamos fechando os olhos. Vamos agradecer a espiritualidade que aqui está, envolvendo-nos com grande alegria e amor, trazendo-nos as energias que tanto precisamos para a nossa jornada, amigos mentores. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos que estão conosco, dia a dia, hora a hora, momento a momento. Obrigado por amparar-nos na hora em que sentimos que cairemos. Obrigado por trazer-nos as palavras que tanto precisamos para as reflexões. Obrigado, Pai. Que nos seja dada sempre a oportunidade de fazer o bem, de melhorar e progredir. Sigamos todos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.